Fala galera, F11 falando, 3-0, 3-0. Vitória colorada no Beira-Rio sobre o Atlético Nacional de Medellín, lá da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025. Que vitória! Vamos conversar, vamos falar agora um pouquinho sobre esse jogo, sobre a importância do jogo, como as coisas se desenrolaram, quais, né, o que a gente imagina daqui para frente. Vamos colocar as questões do jogo para a gente trocar uma ideia por aqui, os jogadores, né, quem foi bem, quem a gente acha que ficou devendo um pouquinho. Vamos trocar essa ideia. Então fica aí com a gente, já dá o like aí, que é importante pro canal, né? Se você não é inscrito, venha pra cá, para as good vibes coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Se você é inscrito, meu, muito obrigado. A gente continua firmes e fortes, né? Acione o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado, né? Então, antes de mais nada, pra gente trocar essa ideia, conversar um pouquinho, né, sobre esse jogo, essa importante vitória do Inter, a gente vai falar, mas antes de mais nada, solta a vinheta! Pois bem, galera, que vitória importante, né? A gente tem vários aspectos aí, né, pra gente entender a importância dessa vitória, mas é claro, o primeiro deles é a pontuação dentro de um grupo difícil, né? Um grupo que a gente sabe que vai ser disputado, um grupo forte da Libertadores, e hoje a gente venceu, né? Suplantou uma grande equipe, que é o Atlético Nacional da Colômbia, o melhor time da Colômbia no momento, com uma grande torcida, com uma camisa tão pesada, campeão da Libertadores, né? Então, com uma trajetória aí, com jogadores, né, muito bons, né, grandes jogadores, e se mostrou um adversário realmente difícil. O Inter teve um enfrentamento muito difícil, então só valoriza essa vitória, ainda mais com esse placar, porque talvez, e tem uma boa possibilidade de um grupo tão disputado, que as questões posteriores, né, os critérios, né, posteriores ao critério dos pontos serem decisivos para determinar a ordem, né, da classificação neste grupo. E o Inter, fazendo 3-0, se coloca no momento na dianteira do grupo, na primeira posição, e isso é muito importante, passado 2 rodadas, tendo Inter jogado fora de casa e buscado um ponto contra o Bahia, né, que tem a mesma pontuação hoje do Inter, perde nos critérios, e agora em casa confirmando contra o Atlético Nacional, que vinha de vitória na sua casa sobre o Nacional, também por um placar de 3-0. Então foi realmente nessa questão de tabela, nessa importância do Inter dentro da Libertadores, foi muito importante. Mas outro aspecto é da gente reconhecer a maturidade do grupo do Internacional. Porque a gente tem que começar dizendo que o Internacional não fez um bom jogo, em especial no primeiro tempo, né? A gente sabia que seria um jogo difícil, a gente falou aqui no comentário pré-jogo da dificuldade que o Inter ia enfrentar, pela qualidade do adversário, pela força do adversário, pela velocidade dos atletas, né? E isso se colocou em campo. Mas também achei a análise do Inter, aí começando uma análise do jogo pelo Internacional, que no primeiro tempo o Inter ficou também aquém, e eu achei que o Inter teve uma questão física. E ela não é que o Inter não estivesse bem fisicamente. Era um comparativo até com o adversário. O adversário é um adversário de imposição física. Era um adversário fisicamente, né, privilegiado na questão física, na velocidade e na força dos seus atletas. E o Inter, nesse embate, levou muitas vezes prejuízo na disputa de bola, na imposição física, né? Ainda mais contando, e aí eu vou falar, não gosto muito de falar de arbitragem, mas nesse caso, de uma arbitragem que é uma tendência nessa arbitragem sul-americana, né, de deixar o jogo mais correr, não marcar qualquer coisa, mas eu achei um pouco de falta de critérios no início, né, na questão da marcação das faltas, e acabou os jogadores da Colômbia, além da questão física, de imposição física, às vezes passavam do limite e tiveram
realmente agindo um pouco além, né? E no combate com os jogadores do Inter, mas o juiz não marcava as faltas, e isso também causou problema durante o jogo. Mas o Inter, de qualquer maneira, nessa questão física, e também assim, o Inter, uma análise também tática, o Inter passava a bola muito dos zagueiros, a bola não passava pelo meio de campo, o Inter fazia ligação direta, que não é uma característica, o Inter tem esse recurso. É importante que, como um time que tem pontas avançados, como Wesley, Carboneiro, depois Vitinho, também pode usar desse recurso da bola longa, nas costas da zaga, é importante. Mas não fazer disso o seu modelo de jogo, porque não é o modelo de jogo do Inter. Mas o Inter usou e abusou dessa possibilidade, sem a bola passar pelo meio de campo. E aí eu também entendo que o Fernando, que é um excelente jogador, fez um bom jogo, mas no primeiro tempo eu achei que ele ficou aquém em comparação ao próprio Fernando. Errou alguns passes, deu alguns contra-ataques, e também ele não veio buscar essa bola no meio dos zagueiros para a saída. Ele se posicionou um pouco mais à frente, então a bola ficava sendo trocada do Rojo para o Vitão, para o lateral às vezes tentava escapar na bola e a marcação era forte, e aí eles retomavam essa bola. O Inter estava um pouco com dificuldade nessa saída, porque o meio não voltava, pela figura do Fernando. E também na segunda linha, o Bruno Henrique estava muito abaixo. O Bruno Henrique realmente hoje fez um jogo muito abaixo. E a gente sabe que o Bruno Henrique tem se mostrado muito importante na mecânica de jogo do Inter. E hoje o Bruno Henrique estava fora de jogo, fora de sintonia, né? Eu não sei, me parecia até que tinha algo além da questão física, porque ele parecia, e é claro que não poderia ser no jogo de Libertadores, um jogador como o Bruno Henrique, mas parecia até desmotivado pela forma que ele reagia, que ele buscava participar do jogo. Às vezes parece que ele se escondia da jogada, ele se distanciava da bola. Eu achei muito estranho, vou dizer essa palavra, o jogo do Bruno Henrique, muito aquém. E com isso, o Alan Patrick, que pega essa bola um pouco mais à frente, precisa pegar essa bola um pouco mais à frente, marcado, né, também não conseguiu aparecer de todas as suas formas no primeiro tempo. E o Inter acabou tendo um primeiro tempo abaixo da média, sofrendo com a força, com a intensidade do Atlético Nacional, né, que propôs mais o jogo, chegou com mais perigo e colocou o Inter numa situação bem aquém do que o Inter vinha demonstrando. Bom, terminado o primeiro tempo, nessas condições, eu também faço a seguinte análise. O Inter poderia e deveria, eu percebi isso, foi a minha interpretação, que a saída de bola do Atlético Nacional era muito deficiente. O Inter tem as suas melhores oportunidades, e teve oportunidades no primeiro tempo, oportunidades até mais claras que as do Atlético Nacional, né? Com o Valência, com o Wesley, né? Chegadas nas costas, né? Nas triangulações nas costas da zaga, com infiltração do ponta entrando para dentro da área, com um passe para finalizar, e o Inter acabou esbarrando no goleiro, na zaga, e não chutando para fora, como o Wesley deu um chute que atravessou a frente do gol, e o Inter não conseguiu chegar ao seu gol nas oportunidades que teve. Mas essas oportunidades também se criaram por isso, por um abafa, por uma pressão na saída de bola, porque a saída de bola deles era falha, o passe de saída de bolas do Atlético Nacional era falho, e eu achei que o Inter não exerceu da forma que poderia exercer essa pressão no primeiro tempo. Ele acabou aceitando o jogo do Atlético Nacional, recuando suas linhas, enquanto deveria avançar para buscar essa saída de bola. Bom, mas finalizado o primeiro tempo, o Inter para o segundo tempo veio, né? E como eu imaginava, a troca de armas, né? O futebol colombiano é assim, se propôs a isso, falei isso no pré-jogo, né? Mas o Inter acabou numa jogada, uma infiltração, tendo um pênalti no segundo tempo a seu favor, e o Alan Patrick, né? Um pênalti claro, devidamente marcado sobre o Wesley, uma jogada, uma infiltração, sofreu a carga do defensor, e o Alan Patrick foi lá, grande Alan Patrick, e fez o seu gol. Fez o primeiro gol do Internacional, que deu uma tranquilidade. Deu assim, porque o resultado era importante, e com o passar do tempo, a pressão ia aumentar, e talvez a gente teria mais dificuldades.
né? Logo em seguida o Antony faz uma defesa salvadora, é importante registrar isso. O Antony fez uma grande defesa que acaba também salvando o Inter, porque um gol deles naquele momento poderia mudar toda a trajetória do jogo. Então é importante a gente fazer essa referência. O Antony que vem se mostrando muito bem no gol do Internacional na ausência do Rocher. Depois o Inter também numa jogada de triangulação, novamente agora pela esquerda, né, já com a entrada do Vitinho, com as substituições, o Inter em relação a outra carga e novamente pênalti, o Alan Patrick vai bater e com toda a sua maestria, sua qualidade, né? O Alan Patrick é prateleira lá de cima, um privilégio a gente poder assistir e ter o Alan Patrick no nosso time. E o Alan Patrick vai lá, dá um tapa na bola, o Ospina cai, ele dá uma segurada e coloca a bola no meio do gol. Né? Um golaço de pênalti, se a gente assim pode dizer. Né? Aí o jogo já com 2-0. Né? Tivemos, não posso deixar de dizer, claro, tivemos a expulsão, né, do jogador, o Inter já estava com 1-0, tivemos a expulsão do jogador, um jogador muito qualificado, né? Puxa, vai me faltar o nome dele, um jogador jovem, né? Eu não vou tentar dizer aqui que eu vou falhar no nome. Um jogador jovem do Atlético Nacional, né, que forçou em cima do Bernabé. O Bernabé teve muita dificuldade no jogo. O Bernabé veio numa sequência muito grande, ele é de intensidade física, mas ele botou um calor em cima do Bernabé, né? E exatamente numa falta aí, acho que sobre o Vitinho, o jogador veio no meio de campo, inconscientemente, né, de maneira inconsequente, e acabou fazendo uma falta com muita agressividade, né, buscou o tornozelo do Vitinho, o árbitro foi pro VAR e acabou expulsando. Isso quando o Inter estava 1-0. Depois veio o segundo gol de pênalti, como eu relatei, do Alan Patrick, e depois ao final, já com os jogadores novos, a entrada do Tabata, quero fazer uma referência aqui, entrada do Tabata, que entrou bem no jogo. Claro que os jogadores já cansados, o time dele já estava com 10, mas entrou bem o Tabata. E numa jogada de triangulação com o Aguirre, também ponto pro Aguirre. Aguirre, lateral direito, cada vez melhor, vem fazendo bons jogos e fez um grande jogo hoje. O Aguirre participou de 2 gols, participou desse gol aqui, ele faz uma triangulação com o Tabata, triangulação que o Tabata fazia muito com o Bruno Gomes. E no primeiro jogo dele com o Aguirre, a triangulação saiu, ultrapassagem do Aguirre, o Tabata recebe, 1-2, larga o Aguirre centra, e Alan Patrick, Head Trick, né? Faz o terceiro gol do Inter, o terceiro gol do Alan Patrick, 3-0, que jogo, que vitória. Fica a demonstração de que o Inter soube sofrer, porque nem sempre o Inter vai jogar bem, nem sempre, claro, e é assim que se faz um time vencedor, ganhando ainda quando não joga todo o seu potencial, quando não faz um grande jogo, quando enfrenta um grande adversário, é assim. Nós temos N exemplos aí, né, trajetórias de Palmeiras, de Corinthians, podemos citar, do próprio Internacional, de outros clubes, ganharam, que muitas vezes ganhavam de 1-0, faziam um jogo ruim, mas iam lá e ganhavam, conquistavam a vitória. Foi o que o Inter fez hoje. Então fica aqui o mérito da vitória colorada, o valor do grupo do Internacional, a força da torcida. Temos grupo, quem entra com sangue nos olhos, com vontade de vencer. É isso, grande vitória, 3 pontos na conta, liderança do grupo, Libertadores, vamos lá, Dale Colorado, sempre junto, sempre a vitória!